congressistas, me chamo Karen Moraes, sou aluna do mestrado na pós-graduação em Ciências Farmacêuticas da Universidade Estadual da Paraíba e diretora de marketing do CONCAF. É com enorme prazer que eu venho apresentar a vocês a professora doutora Joana Marques Mato, que irá ministrar a palestra intitulada como Mercado Atual dos Produtos Cosméticos. A professora Joana Marto, ela licenciou-se em Ciências Farmacêuticas e doutorou-se em Farmácia pela Universidade de Lisboa e atualmente é professora pela Universidade de Lisboa. Além disso, a professora Joana tem experiência na área de tecnologia farmacêutica, com ênfase em desenvolvimento de novos carreadores de fármacos, como micro e nanocarreadores, para liberação tópica de medicamento, incluindo a administração cutânea e oftálmica. Além disso, é avaliadora qualificada de segurança de produtos cosméticos. Dessa forma, eu agradeço a presença de todos no nosso congresso e espero que a palestra seja de bom proveito. Aproveite também a oportunidade para solicitar a inscrição de vocês no nosso canal no YouTube, para ajudar na divulgação do mesmo, e boa palestra! Olá a todos, o meu nome é Joana Marto e de seguida vou-vos falar sobre as tendências do mercado cosmético e algumas tecnologias utilizadas em produtos cosméticos. Sou portuguesa, nasci numa vila portuguesa, à Batalha, tirei Ciências Farmacêuticas na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa e trabalhei durante estes últimos anos na indústria farmacêutica e cosmética portuguesa, nos laboratórios Atralcipan e Edol. Mais recentemente, faço parte do corpo docente da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, uma vez tirei doutoramento em farmácia e mais especificamente em tecnologia farmacêutica, trabalhando principalmente na área dos sistemas dispersos e na área da cosmética. Agora falando de produtos cosméticos, de facto a indústria cosmética tem-se preocupado com o consumidor e tem evoluído nesse sentido de criar novos produtos, satisfazer todas as necessidades do consumidor. E atualmente 33% das mulheres dizem que é muito difícil já viver sem maquilhagem. 25% dos homens dizem que é muito difícil viver sem aftershave. E 88% das pessoas dizem que já é difícil viver sem produtos cosméticos. Aqui nós conseguimos perceber qual a importância do produto cosmético na vida de uma pessoa. No caso específico da Europa, existem regulamentos, regras, leis que têm que ser cumpridas. Tem havido uma evolução no sentido de melhorar as regras que têm que ser cumpridas. Também vocês no Brasil têm essa preocupação e têm todas essas leis que têm que cumprir. Isto com o objetivo de assegurar que têm um produto eficaz, seguro e com qualidade e que por isso pode ser livremente comercializado, no nosso caso, na Europa. Também vocês, quando querem exportar um produto do Brasil para a Europa, tem que cumprir as nossas leis. Neste caso, o Regulamento 1223 de 2009, que eu não vou detalhar nesta apresentação, mas caso estejam interessados, podem consultá-lo. Muito brevemente, e de certeza que já ouviram falar, o que é um produto cosmético? Um produto cosmético tem uma definição cumulativa. Isto porque vai depender da zona de aplicação, sendo toda ela externa, mas também da função que exerce. Ou seja, um produto cosmético só pode ser aplicado na pele, no cabelo, nas unhas e em algumas mucosas e ter como função limpar, perfumar, modificar o aspecto, proteger, manter o bom aspecto e corrigir odores corporais. Relativamente aos efeitos, um produto cosmético pode ter efeitos funcionais e efeitos emocionais. E vocês, de certeza que utilizam produtos cosméticos diariamente, sabem muito bem que, de facto, em termos de efeitos funcionais, melhoram o nosso estilo de vida e provocam-nos bem-estar, e em termos emocionais também melhoram a nossa autoestima, por isso é que nós nos maquilhamos, principalmente as mulheres, e melhoram a aparência, e aqui é comum, quer no homem, quer na mulher. E, nem de propósito, um estudo e um questionário realizado em 2019, neste caso à população europeia, vem dizer que o sabonete líquido vem reduzir cerca de 44 a 47% das diarreias e 23% de doenças respiratórias agudas.
ora nem mais e muito atual neste estado de pandemia que, de facto, neste caso, o sabonete líquido é um produto cosmético e veio então melhorar a saúde pública no seu geral, tendo então os produtos cosméticos muita importância na nossa vida. Mais uma vez, 72% dos consumidores dizem que o produto cosmético melhorou a qualidade de vida e 80% dizem que melhoraram a autoestima e, por isso, os efeitos funcionais e emocionais. Mais uma vez, se olharmos para a zona da esquerda, em que temos diferentes categorias de produtos cosméticos, e comparando aqui desde o não tem importância até tem muita importância esta categoria de produto cosmético no nosso dia-a-dia, verificamos que todas as categorias são importantes ou muito importantes no nosso dia-a-dia, com exceção da maquilhagem, que tem aqui uma zona neutra nos 50%, mas também é muito importante e muito importante para o consumidor, porque de facto é mais utilizado também pela mulher. Então, um produto cosmético, como já vimos, tem leis, tem que cumprir as leis. Um produto bem formulado cumpre essas leis, tem que ser eficaz para que haja a compra por parte do consumidor e, obviamente, tem que ser seguro para que esteja no mercado. Depois de cumprirmos todos estes pontos, vamos então ao mercado atual. E o mercado atual é muito dinâmico. O mercado da cosmética é um mercado em constante evolução e por isso procura produtos inovadores. Também há necessidade de desenvolver produtos novos para uma nova marca, por exemplo, para uma nova empresa, porque cada vez mais se trata de um mercado em que nós temos uma grande oferta. Ou então há mesmo produtos novos no mercado por imposição legal, por exemplo, no caso de substâncias ou ingredientes que tenham sido retirados e que não possam ser mais utilizados em produtos cosméticos, ou porque tem uma nova restrição em termos de concentração, não pode ser utilizado em concentrações superiores a X, isto leva a que haja uma reformulação. Ou então a necessidade de uma extensão de linha, por exemplo, de uma gama que já existe e nós queremos acrescentar novos produtos, ou então do melhoramento do que já existe. Ou, também muito importante, para reduzir os atuais custos daquele produto cosmético. Por exemplo, a fórmula até tem um preço acessível, no entanto, por exemplo, a embalagem escolhida é muito cara e há então a necessidade de substituir por outra. Isto tudo com que objetivo? Melhor aceitação por parte do consumidor. Todo este mercado é dinâmico e continua em constante evolução para um único objetivo, para que haja melhor aceitação por parte do consumidor. Agora, falando mais especificamente de alguns pontos e tecnologias que nós podemos utilizar para então cativar o consumidor. Comecemos então com as novas formulações. Novas formulações, e aqui é principalmente ter novas experiências sensoriais, novas texturas. Por exemplo, já viram o que é um creme que após a aplicação se transforma em água, por exemplo? É muito prático para os homens em que não gostam de estar muito tempo a espalhar e muito tempo a absorver o creme. Neste caso, aplica-se o creme, ao aplicar ele transforma-se em água e é rapidamente absorvido. Ou então, por exemplo, temos um pó que com a adição da água se transforma em espuma. Agora também muito prático e muito útil nesta altura da pandemia termos na nossa carteira um pó, menos espaço, não é? Na nossa carteira, e quando vamos à casa de banho colocamos água e fazemos então espuma e lavamos as mãos. Aqui está uma nova experiência sensorial. Ou então, por exemplo, um gel creme que se transforma em óleo ou um gel que se transforma em leite. Aqui tem, por exemplo, o aspecto de novas texturas, desde as manteigas, às espumas, aos cremes, aos geles. E
E, muito na moda, obviamente, temos as nano e microemulsões, as micropartículas e as nanopartículas. E neste caso, estamos a falar de melhorar a estabilidade, principalmente dos ingredientes ativos, mas também melhorar as propriedades sensoriais. E aqui nós conseguimos ver através destas imagens que, de facto, a utilização de micropartículas e nanopartículas em termos visuais e sensoriais provocam aqui alguma sensação no consumidor e vontade de compra. Por isso isto são estratégias não só de formulação, mas também de como chegar ao consumidor. Noutro caso, e este aqui é muito importante e diz respeito aos filtros solares, temos então um melhoramento do tamanho da partícula dos filtros solares físicos, neste caso dióxido de titânio e óxido de zinco, em que numa primeira fase o tamanho da partícula destes filtros físicos era grande e por isso aquele aspecto mais branquiçado quando nós optávamos por utilizar filtros solares físicos. E com a evolução do tempo, também os fabricantes das matérias-primas evoluíram no sentido de diminuir esse tamanho. E esta diminuição do tamanho da partícula teve duas vantagens principais. Uma delas é que com a diminuição do tamanho da partícula, como vocês veem aqui no braço desta pessoa, com a diminuição do tamanho também a transparência aumentou, o que se torna mais atrativo para o consumidor. Ou seja, já não tem receio em utilizar filtros solares físicos por ficar branco, não é? Ninguém gosta de ir para a praia e ficar branco. E por isso houve aqui também uma maior aceitabilidade. Para além disso, também melhora a eficácia, porque quanto menor o tamanho da partícula, mais reflexão existe de radiação ultravioleta. Por isso também aqui a utilização das nanopartículas melhorar este aspecto. Muito recentemente também temos a utilização da tecnologia 3D em produtos cosméticos. Aqui a L'Oréal já tem 2 patentes, pelo menos, no que diz respeito à produção de produtos cosméticos e também produtos borderline. Isto porquê? Porque as unhas postiças não são considerados produtos cosméticos na Europa, mas, por exemplo, a produção de maquilhagem já passa a ser produto cosmético. E aqui é um exemplo de uma marca que é a Mink. Se tiverem curiosidade podem consultar. A Mink produz maquilhagem por impressão 3D, em que a pessoa pode escolher a sua própria maquilhagem, há uma impressão e depois basta tirar com o dedo ou com um pincel e colocar, neste caso, a senhora experimentou no braço, mas seria no olho. Outra forma de inovar e de acompanhar o mercado é a utilização então de ingredientes ativos. Atualmente optam por utilizar muitos péptidos, mas também extratos vegetais, e aqui os extratos vegetais têm ganho muita importância no mercado cosmético, principalmente a utilização de subprodutos derivados dos alimentos, por exemplo, extratos da borra de café, extratos do tomate, por exemplo, extraem de licopeno. Tudo o que é subproduto tem ganho muita importância no mercado do produto cosmético. Um exemplo muito recente, e aqui falo do nosso grupo de investigação em Lisboa, em que utilizou um extrato de cortiça. Quem é que já se imaginou utilizar cortiça num produto cosmético? E neste caso nós fomos explorar a potencialidade da cortiça num produto cosmético de aplicação tópica e verificamos que de facto a cortiça tinha propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, e antimicrobianas. Isto porque era composta por muitas moléculas e ricas nestas moléculas, e por isso provocavam então um melhoramento no aspecto da pele. Também outra estratégia para inovar num produto cosmético diz respeito à utilização de ingredientes não ativos, mas que são multifuncionais, ou seja, têm mais do que uma função no produto cosmético. Isto faz com que, com apenas um ingrediente, não é, se torne uma formulação cosmética mais apelativa, com menos ingredientes, ou seja, uma formulação minimalista com
várias funções. Neste caso, por exemplo, no caso dos glicóis e dos óleos essenciais, podemos utilizá-los com a função de hidratantes, mas também sabemos que eles têm atividade antimicrobiana, então podemos utilizá-los como 2 em 1. Mais uma vez, no caso da cortiça, para além de ser utilizada como antioxidante, anti-inflamatório e antimicrobiano, também se verifica que a cortiça tem propriedades esfoliantes. Trata-se de uma partícula bastante soft, bastante macia e por isso pode ser utilizada como um esfoliante para a pele sensível, mas também tem a capacidade de absorção da oleosidade, o que faz com que possa ser incorporada, quando o seu tamanho de partícula é pequeno, num creme para peles oleosas ou com propriedades matificantes. Por exemplo, ainda dando mais um exemplo, os filtros físicos solares com capacidade para estabilizar emulsões, e neste caso falo-vos do dióxido de titânio e do óxido de zinco, e vou-vos dar um exemplo mais à frente, mas para além de poderem ser utilizados como filtros solares, também podem ser utilizados como estabilizantes de emulsões, as chamadas emulsões de Pickering. Também ingredientes que melhoram a espalhabilidade, mas que também têm a capacidade de aumentar o fator de proteção solar, por exemplo, o amido, em que verificamos também, através de uma pesquisa, que o amido pode ser utilizado para melhorar o espalhamento, ou seja, questões sensoriais, mas também tem a capacidade de aumentar o fator de proteção solar. Ou então, extratos e óleos vegetais, mais uma vez, que estão na demanda e são muito utilizados em produtos cosméticos com a capacidade de absorver a radiação ultravioleta, mas, por exemplo, serem hidratantes e conseguirem aumentar a resistência à água. Isto também está a ser muito utilizado porque os extratos vegetais, os óleos vegetais, são mais lipofílicos e por isso também, quando incorporados num protetor solar, podem ter essa propriedade. Dou-vos aqui um exemplo de um trabalho desenvolvido por nós, a Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, em parceria com a Faculdade de Farmácia de Araraquara. E aqui o que é que nós fizemos? Desenvolvemos um protetor solar recorrendo a um óleo da borra de café, ou seja, um subproduto da indústria de café, e incorporámos então esse óleo num protetor solar. E neste caso verificámos que a utilização deste óleo de café melhorava a proteção solar, o SPF, mas principalmente aumentava a resistência à água. E de uma forma resumida, porquê? Porque, como vocês estão a imaginar, quando se tira um café, o que vai sair no café são os produtos mais hidrofílicos, o que faz com que haja um concentrado na borra de café de produtos lipofílicos, que vão ter mais afinidade para a nossa pele e, consequentemente, quando incorporado esse óleo de café num protetor solar, vai conferir mais resistência à água. Caso tenham curiosidade, tem aqui o artigo que foi publicado com este trabalho. Outra forma de inovar é criando novas categorias. Este aqui vocês de certeza que já conhecem, já ouviram falar. Por exemplo, temos a categoria EcoCert e Natru, ou seja, cosméticos de origem natural, mas também temos a categoria do Halal, por exemplo, são produtos cosméticos que são desenvolvidos de acordo com os ideais muçulmanos. Por exemplo, não contêm álcool ou matérias-primas derivadas de alguns animais, como insetos e porcos, etc. E por isso estas novas categorias também vêm satisfazer algumas necessidades dos consumidores. Claro que são nichos, são grupos pequenos, mas que cada vez mais têm algum impacto e alguma relevância no mercado da cosmética. Outra forma de inovar e, por último, temos as embalagens. De facto, são a nossa o primeiro contacto visual é feito com a embalagem. Já existem embalagens que, por exemplo, reagem ao toque, ou seja, à temperatura, e que mudam a coloração da embalagem em função da temperatura, o que se torna bastante interessante. Mas também todo o design da embalagem tem impacto sensorial, principalmente, no consumidor, e muitas vezes o consumidor compra um produto cosmético pela embalagem e pelo cheiro do produto cosmético.
e todos estes aspectos têm que ser tidos em conta no desenvolvimento de um produto cosmético. Ou então serem embalagens funcionais. Por exemplo, temos aqui um BB cream para o contorno dos olhos, em que na extremidade da bisnaga tem uma esfera, para que quando se aplica o produto cosmético à volta do olho, haja uma massagem ao mesmo tempo que se aplica o produto cosmético. Ou então, por exemplo, embalagens airless, em que à medida que se vai gastando o produto, não vai havendo a presença de ar para que haja uma maior estabilidade do produto cosmético. Ou então embalagens que dispensam dois produtos cosméticos que são incompatíveis entre si e por isso só se misturam no momento da aplicação. Isto tudo são estratégias que podem ser utilizadas e que têm sido utilizadas no mercado do produto cosmético. Agora vou-vos falar de outra área muito importante, que é a sustentabilidade nos produtos cosméticos. E a sustentabilidade vai muito além do impacto ambiental. Mas a questão é, será que compreendemos este conceito enquanto formuladores e pessoas responsáveis de produtos cosméticos? Os produtos cosméticos são produtos que fazem parte do dia-a-dia das pessoas, não é? Como vocês sabem, estando associados a vários tipos de benefícios. Como qualquer outro produto de consumo, não é? Porque o produto cosmético é um produto de consumo, os cosméticos podem ter impacto negativo no planeta, obviamente devido à sua utilização, mas também devido à sua produção, ou seja, não é só a sua utilização, mas principalmente o seu desenvolvimento e produção na indústria. Nestes últimos anos tem-se verificado um aumento do interesse dos consumidores por produtos verdes e, como resposta, obviamente, a indústria tem vindo a adotar novas estratégias para o desenvolvimento de produtos que consigam, então, corresponder a essas expectativas. Desculpem. No entanto, os cosméticos verdes estão associados a produtos que contêm ingredientes naturais e orgânicos, à base de plantas e, obviamente, que evitam a utilização de produtos químicos sintéticos. No entanto, natural, orgânico e verde não significa obrigatoriamente sustentabilidade, ok? Estas designações referem-se apenas aos ingredientes do produto que são normalmente categorizados tendo em conta o tipo de agricultura e origem do ingrediente. Verdes significa naturais e orgânicos, ou seja, tem que se ver qual é a origem do ingrediente. Já nos cosméticos sustentáveis, são considerados todos os possíveis impactos associados ao ciclo de vida do produto. Assim, estes não têm uma definição única, mas sim referem-se a produtos com atributos ambientalmente preferíveis e a produtos com responsabilidade ética, social e económica. São estes os 3 pontos para conseguir categorizar um produto de sustentável. Por essa razão, as empresas têm começado a apostar na utilização da eco-inovação e inovação sustentável no desenvolvimento dos seus processos e produtos. Paralelamente, surgiram novas ferramentas que permitem fazer a avaliação da sustentabilidade e dos produtos cosméticos desenvolvidos. Dessas ferramentas, a mais completa é a avaliação do ciclo de vida do produto cosmético, em que se analisam todos os impactos na sustentabilidade que o produto tem, desde o design até o momento em que o consumidor o desperdiça. Grande parte do impacto é determinado logo na fase do design, ou seja, no desenvolvimento, principalmente devido à seleção dos ingredientes. Nas restantes fases do ciclo de vida do produto, várias considerações devem ser feitas relativamente à utilização de energia, de água, emissões e formação de resíduos durante a sua produção. O material de acondicionamento também é um grande fator que tem impacto na sustentabilidade, a forma como o produto é transportado durante a sua distribuição, assim como a forma como as pessoas utilizam o produto e se desfazem dele e da sua embalagem. Isto tudo são fatores que têm muito impacto na sustentabilidade do produto. E por isso, como vocês podem ver, não é só a origem do ingrediente, mas sim
tudo o que envolve o ciclo de vida do produto cosmético. Mas o que é que se pode fazer para que um ingrediente seja considerado sustentável? Apesar de não existir uma definição exata, há vários conceitos que são subjacentes. Um dos mais associados é o conceito de ingrediente natural, muitas vezes em detrimento dos ingredientes sintéticos que podem ser associados à poluição durante o seu processo de síntese e até problemas de saúde. Assim, os ingredientes naturais são vistos como mais amigos do ambiente, mas isso não é regra. E para um ingrediente ser sustentável não basta ser natural. Temos sempre de considerar os impactos da sua extração e fazê-lo de forma mais responsável possível. Por exemplo, os ingredientes de origem animal são alvo de grandes críticas, por geralmente porem em risco a vida do animal, o que tem grandes implicações éticas e ameaça a biodiversidade, obviamente. No entanto, há outros ingredientes de origem animal que não estão associados a este tipo de implicações, não é? Éticas, como por exemplo a cera de abelhas produzida de forma racional e responsável. Quanto aos ingredientes de origem mineral, para além de se fazerem considerações sobre os impactos ambientais da exploração mineira, e aqui é uma questão ética e social, é importante ter em conta os aspectos sociais, já que a exploração de mica, por exemplo, tem sido associada à problemática da exploração infantil, o que também afeta a sustentabilidade. Como estão a ver, aqui é um ingrediente de origem natural, mas tem implicações éticas e sociais e por isso o ingrediente passa a não ser sustentável. Mesmo para os ingredientes vegetais, é necessário avaliar possíveis implicações da sua extração, como por exemplo a desflorestação. Isto para evitar problemas como as que se têm verificado com o óleo de palma, em que há uma desflorestação para que haja então a plantação da palmeira e consequente extração do óleo de palma. Há ingredientes sintéticos que podem ser muito favoráveis do ponto de vista ambiental e podem até evitar problemas causados por extração excessiva dos ingredientes naturais. Por exemplo, temos ingredientes que são sintetizados recorrendo à química verde. Isso sim é uma boa alternativa e uma boa solução para evitar alguns problemas ambientais da utilização excessiva de ingredientes de origem natural e que estes ingredientes de origem química passam então a ser considerados sustentáveis. Outra estratégia que pode ser utilizada é a utilização de subprodutos, como nós vimos anteriormente, como por exemplo os resíduos da indústria de café, como já vos dei o exemplo da borra de café, mas também outro conceito importante para a sustentabilidade de um ingrediente é a sua biodegradabilidade. Isto porque esta biodegradabilidade impede a sua acumulação nos organismos e nos ecossistemas e por isso é muito importante não só ver o seu impacto ambiental, ou melhor, o impacto ambiental tem em consideração a sua biodegradabilidade. Relativamente ao processo de fabrico, é importante considerar a utilização de energias renováveis. O reaproveitamento das águas, muito importante, mas poucas indústrias ainda o fazem. A diminuição dos resíduos industriais, já muita indústria está a considerar a diminuição destes resíduos e optar por processos de fábrica a frio e a utilização de produção em campanha, ou seja, a produção em contínuo de um determinado produto. Relativamente ao material de embalagem, ou seja, onde é que o produto vai ser acondicionado. Este deve ser reciclável, reutilizável e biodegradável. Quanto ao material de embalagem, apenas deve ser utilizado um acondicionamento primário e deve ser utilizado um segundo acondicionamento. Isto é quase uma regra para a utilização de acondicionamento. Devemos sempre utilizar apenas um acondicionamento com toda a informação sobre o produto cosméticos. Os materiais mais sustentáveis são os reciclados, obviamente, os biopolímeros e os plásticos à base de plantas. Qual é aqui o grande problema? É que tem-se vindo a verificar que a utilização destes biopolímeros e polímeros derivados das plantas, em termos de estabilidade do produto cosmético, tem bastante impacto, ou seja, é difícil de ter estabilidade de um produto cosmético quando em contacto com este tipo de polímeros. Mas isto aqui então é um desafio de formulação. Relativamente à distribuição, também esta tem muito impacto na sustentabilidade de um produto cosmético.
E um dos pontos que devemos ter em conta é então a carga a transportar, a frequência das entregas, a distância percorrida, o tipo de transporte e de combustível. Estão a ver tantos pontos que nunca pensámos e que têm impacto na sustentabilidade. Neste ponto temos que ponderar se é preferível fazer mais viagens e com menos carga e vice-versa. Isto porque quanto maior for a carga, maior a emissão de dióxido de carbono. Assim, este ponto deverá ser considerado e ponderado em todos os parâmetros referidos anteriormente, ou seja, tudo isto tem que ser pensado para podermos verificar se o produto cosmético é sustentável ou não. Uma fase muito importante é a de pós-consumo. É uma fase dependente das estratégias criadas e implementadas pela empresa, por exemplo, a reciclabilidade, a reutilização e a biodegradabilidade da embalagem. Ou seja, isto é muito estratégia e interação entre empresa e consumidor. Mas, obviamente, as atitudes e as ações tomadas pelo consumidor têm muito impacto na sustentabilidade do produto cosmético pós-consumo, obviamente. Com estes exemplos termino então aqui a minha apresentação e penso que se torna perceptível que não é uma tarefa fácil escolher ingredientes para formular um produto cosmético sustentável. Não só verde, orgânico, mas principalmente sustentável. E em muitos casos verifica-se uma batalha constante entre as considerações de sustentabilidade e de performance. Isto porque, se vocês pensarem bem, os produtos que se dizem naturais, orgânicos, sustentáveis, mas principalmente as duas primeiras categorias, orgânicos e naturais, quando nós vamos experimentar um produto desses versus um produto que recorre a ingredientes sintéticos, verificamos que, de facto, a cosmeticidade, a performance do produto cosmético é bastante diferente. E nem todos os consumidores aceitam este tipo de cosmeticidade. E por isso isto é uma nova demanda, isto é uma nova tendência do mercado dos produtos cosméticos. Muito obrigada pela vossa atenção e espero ver-vos numa próxima oportunidade. Obrigada.